Então, hoje nós vamos explicar sobre que o verbo ele pode ser dividido em dois, que são VT e o VI. E o que são isso? O VT significa verbo transitivo. E o que é isso? É porque ele precisa de uma continuação, um complemento. Por exemplo, na frase: ele driblou. Driblou, é assim que escreve, né? A datilologia, driblou, falta um complemento. Driblou o quê? Ou quem? Então, falta e um complemento. Precisa de um complemento, né? Ele driblou. Então, isso é um verbo transitivo, ok? Mas o verbo transitivo ele também se divide em dois, que é o VTD e o VTI. Então, é verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. E como é a diferença deles? Então, que é o verbo transitivo direto, ele não tem preposição, enquanto o verbo transitivo indireto ele tem a preposição. Então, na frase ele driblou o adversário, é verbo transitivo direto. Por quê? Lembra? Verbo transitivo, né? Ele driblou quem? Então, o adversário. Mas ali o adversário não tem preposição, tem só o adversário. E o ele é um artigo, não é uma preposição. Mas agora nessa outra frase. Os torcedores assistiram ao jogo. Então viram? Vamos ver por partes, né? Os torcedores assistiram. Assistiram o quê? Então, precisa de complemento, é verbo transitivo. E assistiram o quê? Ao jogo. Então, vocês viram que tem ao. Ao é a preposição. Então, isso é verbo transitivo e indireto. Agora vamos falar sobre perífrase verbal. E o que é isso? É quando há na frase um verbo que é simples e ele é transformado em uma locução adverbial, ou seja, dois verbos. Por exemplo, será que Reinaldo tinha tomado chá de enciclopédia? Essa é a formação da frase no português. Em sinais seria: será que o Reinaldo estudou a enciclopédia? Então vê aqui no português na frase, vê que tem dois verbos, né? Dois verbos juntos, que é o tinha e o tomado. Então isso é perífrase verbal. Poderia tirar, né, o verbo ter e deixado só tomar, né? Ou seja, tomou. Ou em sinais, né, estudou. Então, isso é a perífrase verbal.